Café Divergente, um podcast de conversas únicas. Um oferecimento do Espaço Neurodivergente, uma produção da Ébano Produções. Bom, pessoal, voltamos à nossa parte 2 aqui, depois de uma parte 1 com bastante conhecimento e informação, né? E acho que agora a ideia é a gente pegar um pouquinho mais a parte prática ou a gente conseguir conversar, daí não sei, a Carolina também pode nos auxiliar qual seria o melhor caminho para a gente continuar essa conversa, né? Tá, pessoal. Mas continuamos no nosso papo aqui da parte 2. Então, pessoal, estava combinando aqui com a Carolina, então, nessa nossa parte 2, trazer algumas coisas mais práticas do dia a dia para auxiliar um pouco mais os pais, os professores, as pessoas que estão nos ouvindo, como então, né, auxiliar não é um diagnóstico, eu acho que assim, a perceber algumas coisas que possam fazer com que pensem na hipótese e aí o que fazer com isso. Então, a gente, o meu universo é educacional, né? Sim. Então, por isso que eu entendo esse modelo do Renzulli, que ele vai pegar a produção, né? Então, quando vem assim, amanhã eu vou conversar com uma família de uma criança do Jardim A, porque é do MEMEI, que as professoras notaram que a criança é diferenciada, e amanhã, então, essa mãe vai conversar comigo para eu orientá-la, exatamente, né? Então, mas aí, então, o que acontece? Eu não vou botar uma criança de EMEI, Jardim A, com 4 anos, 5 anos, para avaliar a produtividade. Né? O Renzulli, o foco dele é mais alunos adolescentes. Então, a nossa orientação na escola é sempre que vá buscar uma avaliação especializada, uma avaliação neuropsicológica, né? Esse aluno, além da observação das profs, ele foi selecionado pela ficha de triagem do Renzulli, que o Renzulli tem uma para educação infantil, com características de curiosidade, de criatividade, de ser o aluno que mais fala, o aluno que propõe soluções diferenciadas, né? Tem uma lista ali dessa triagem que é o que eu gosto, como a psicóloga falou, ela quantifica a opinião. Né, porque chega alguém e diz, eu acho que aquele aluno tem características, tá? Mas baseado, né? Qual é o teu grau? Então, quem preenche essa ficha é a professora da turma, e aí coloca ali, né? O aluno que mais fala, o aluno que sempre termina rápido, o aluno que traz interesses diferenciados né, do que os colegas. Então, para nós ali na escola, às vezes os pais não estão, principalmente assim, as mães que têm um filho único, né, elas não estão muito assim com parâmetro para comparar aquele filho dela com outros filhos. Mas na escola isso sobressalta, porque a gente está trabalhando com alunos ali da mesma faixa etária. Então, esse que destoa, né, para qualquer lado, né, para o que é típico. Então, ali a gente começa a ver esses atípicos, né, em todas as situações. Então, aí ele foi selecionado nessa triagem. Amanhã eu vou conversar e orientar essa família a buscar essa avaliação, porque ele mesmo tem características, né, que apontam para essa possibilidade. A partir ali do primeiro ano, eu posso dizer, eu estou recebendo muitos alunos já com avaliação. Então, eu acho que está se popularizando essa pauta, né? E os pais estão pesquisando essa possibilidade através assim, do comportamento mesmo do filho, né? Então, tu vai ver assim também que não são alunos que estão produzindo grandes coisas, mas eles são alunos que os pais têm que ver o quê? O nível de argumentação dessa criança, né? O nível de como é que ele busca conhecimento sozinho. Então, a gente vai ter alunos ali que eles estão sozinho, concentrado em pesquisar algo, buscar a resposta sozinho. Entram num programa de computador, eu tenho um lá que ele diz, um autista também, é superdotado do primeiro ano, que ele já me disse que o hiperfoco dele é escalas. Então, assim, imagina, olha o hiperfoco escalas. Então, ele trabalha, assim, a professora já viu, ele não tem avaliação neuropsicológica de alta habilidade, mas ele tem um pensamento matemático do 5º ano. Sabe? Mas ele não está botando na prática, mas na conversa se vê que ele entende questões de proporção, de divisão, sabe? De
decimais, então ele faz tudo de cabeça naqueles programas de desenho, né? Eu até pedi para a família, digo, busca esse diagnóstico oficialmente, né? Que a gente só tem um atestado de uma psicóloga que levanta a hipótese, porque é importante, porque isso vai modificar a abordagem com a criança, né? Então, e aí ali a partir do 3º ano é onde a gente consegue avaliar mesmo eles a partir desse mais ranzulho, assim, mais produtividade, porque na infância a gente tem medo, eu tenho medo de pegar a precocidade, porque precocidade é diferente, né? Até aqui com a psicóloga para explicar a precocidade, né? Então, o que eu vou falar aqui? Ela é, para nós lá, ele vai mostrar um conhecimento muito, né, uma habilidade grande lá com 4 anos, 5 anos, mas é uma parte, né, do cérebro que amadureceu mais cedo, e aí depois lá nos 6, 7 anos se estabiliza, e aí ele vira, né, consegue ficar típico. Então eu digo, não é só com avaliação profissional nessa fase, né? Então, para a gente não confundir com a precocidade. E eu acho que a outra coisa que... E eu acho que também, e aí eu lembrei um pouco por exemplo, do meu filho. Eu lembro que lá no início era sempre assim, principalmente na área da matemática, né? À toa que ele foi para a área da informática também, né? Mas assim, ele sempre queria saber o que vinha depois, né? Sim. Sempre queria ver o que vinha depois. O que vinha depois. Antes de ele começar a estudar física, química, ele já queria saber sobre química, então era uma coisa que ele queria um livro de química, ele estava na 7ª série, eu acho, queria um livro de química. Então, assim, mas a gente vê, e aí é coisa disso, né, de entender o que é altas habilidades e o que é só uma curiosidade, o que é uma acima da média, mas é assim, é o acima da média normal, que nem eu digo. Pois é, eu digo às vezes no meio dessa confusão, né, que eu falei na primeira parte do podcast, fica meio perdido ali o bom aluno, né? Parece que é o bom aluno, parece que ser inteligente não existe. Exato. Entendeu? Então, fica assim, tá, mas inteligente, tem várias pessoas inteligentes. Exato. Né? Então, pulou assim do típico para o superdotado, tá? E os bons alunos e os alunos, né, inteligentes. Exato. Então, né, fica essa questão para ser debatida, porque aí a família já vai tratar. Então, ele tá fazendo isso, ele é um superdotado. O que eu posso te dizer, assim, eu estava falando que eu sentia muita pena dos alunos de tripla condição. Por exemplo, a gente vê, assim como a avaliação de superdotação é clínica, é o comportamento, né, dele durante a avaliação, o jeito que ele busca as respostas, o jeito que ele interage com o mundo, a gente vê isso claramente lá na sala, porque, por exemplo, o aluno assim de 10 anos de idade, no 5º ano, a professora estava falando sobre a questão da pipoca. O que era a pipoca? Era que a pipoca, quando fica quente, ela estoura. E aí ela mostra o melhor dela, né? Porque aí ela sai de milho para a pipoca. E a mensagem da professora era que todo mundo, com carinho, com aquecimento das pessoas se ajudando, as pessoas poderiam virar de pipoca, né? Aí esse meu aluno assim disse, não, as pessoas tinham que procurar estudar a escola de cinismo da Grécia, porque aquela ali se ensina a tu lidar com a vida, né? Então, e só que ele é um aluno autista, né? E ele fala aquilo assim na sinceridade, entendeu? Porque ele já tem altas questões existenciais, então ele já pesquisa filosofia há bastante tempo. Aí é claro que os colegas acham que ele é um extraterrestre, assim, né? Do que ele está falando? Aí a professora veio falar para mim, Carolina, né? Nem eu sei o que é isso, né? Aí eu estava incentivando ela, por exemplo, a que ele pudesse apresentar em sala de aula projetos que ele gostasse, para ele se sentir parte da turma. Aí ela disse, não, mas aqui os projetos que ele quer explicar o universo do Einstein lá, ele quer pegar para mostrar como o que é a gravidade, né? Então, que é um tecido, quer explicar os elementos da tabela periódica, quer ensinar cálculos mentais, porque ele disse que os colegas são muito lentos. Então, assim, não tinha muita coisa que ele ia poder. Então o que tu vê? Tu vê que é um processamento diferente.
né? Ele está ali, o que ele reclamava? Ele reclamava que na escola ele era pior que os nerds. Então ele me fez eu assistir um vídeo sobre a hierarquia da escola. E aí na hierarquia da escola, que tinha os nerds e ele disse que ele estava pior que os nerds. Por quê? Porque, ainda mais que ele era autista, esse conhecimento não é algo valorizado entre os estudantes, né? Tá, tu tem o quê? Qual é o teu capital social? Eu sou inteligente. Tá, tu não é nada. Tu tem que ser o legal, tu tem que ser o que tem um monte de amigo, que sabe, né, fazer outras coisas. Então ele se via como abaixo dos nerds, eu disse, tá, então ele não se vê nem como nerd. Ele leu um livrinho no 5º ano que eu dei sobre o Newton, ele adorou porque ele se identificou com o Newton. Ele disse que ninguém gostava do Newton. E aí ele disse, olha só, sou eu e o Newton, professora, porque ninguém gostava dele, ele era chato. Então, o que eu quero dizer? Essas são questões, o que a escola foca? Na dificuldade, né? Na dificuldade das habilidades sociais, do autismo, a questão do TDAH. E ali na nossa sala a gente consegue focar no que ele gosta de fazer. Né? Então, qual é o foco do trabalho na escola da nossa sala? É pegar aquilo que o aluno gosta de fazer, esse pensamento que ele tem além, essas questões existenciais, e quando a gente consegue, a gente colocar eles juntos, sabe? Eu gostei, assim, eu tinha um aluno do 9º ano que gostava muito de filosofia, eu botava com ele, para os dois conversarem, né, trocarem experiências filosóficas, porque eu dizia, vocês não é só dizer o que vocês acham, vocês têm que ler alguma coisa e começar a citar os caras, né? Não é só assim baseado no que tem que começar. Então a gente vai procurando trabalhar com eles essas funções aí, executivas mesmo, de organização, de pesquisa, saber se aprofundar, né? E eles terem um lugar, pessoas com quem conversar, onde eles não sejam tão diferentes. E talvez dentro da questão da saúde, fiquei pensando nesse exemplo que tu deu da professora e tal, que ele não conseguiria porque ele vai querer mostrar. Não seria um desafio, talvez, para ele, tu quer mostrar a gravidade ali, né, do Einstein e tal, não sei o quê. Pesquisa e pensa um jeito de mostrar isso de uma forma simples. Esse é o teu desafio, fazer isso de um jeito simples. Porque daí ele também vai ter que pensar um jeito de chegar nos colegas, né? De atingir os colegas. Eu acho que os alunos superdotados, assim, eles têm mais facilidade de fazer isso do que um tripla condição. Então eu tinha alunos que apresentavam, sim, sobre várias coisas na sala de aula. E também existe a questão do professor, porque os professores também não são máquinas, né? Sim, então, cada um tem a sua neurodivergência. Temos aí professora com tripla condição também, né? Autista, superdotado e TDAH, e que também trabalha com as suas próprias condições, né? Sim. E cada turma tem um perfil. Então, a gente, dentro da educação, nós, da educação especial, a gente perpassa, é o que diz a lei, a gente perpassa todos os setores da escola, né? Porque a gente vai fazer essas orientações possíveis para a professora dentro de sala. No SOI, por exemplo, o atendimento é muito importante, porque às vezes o atendimento no serviço de orientação educacional está cobrando daquele aluno de uma maneira que talvez não seja ideal, né? Porque o SOI, coitado, ali, eu digo as gurias vão trabalhar na média da intervenção, né? E aí, às vezes, a gente que traz essa questão dos transtornos sensoriais, a questão dessas questões, o déficit da teoria da mente, a questão da hipersensibilidade do superdotado, né, do senso de justiça mesmo. Olha, ele ficou indignado, né, eles não esquecem, né, algo que eles acharam que a professora falou e foi ofensivo extremamente para eles. Aí eles cortam o vínculo com a escola. Eu tô com um aluno assim, que cortou o vínculo com a escola, não quer mais frequentar a escola, que ele não confia mais em professor. Então essas questões a gente também tem que orientar os professores de todas as áreas, né? Então é um trabalho muito importante. Essa orientação para as famílias, buscar essa avaliação, entender que superdotação
é uma neurodivergência, é um modo de ver diferente, né? Então eu digo para ela, temos superdotados, os underachievement, os de baixo rendimento, os que rodam de ano, os que fazem complô contra o professor, os que fazem levante, né? Tá sendo encaminhado para mim uma assim que diz que adora desestabilizar os professores. Eu digo, manda para mim que talvez faça parte, escreve que é uma beleza, mas então temos esse superdotado de baixo rendimento, o que vai abandonar a escola, o que vai estar na EJA, o que vai, é como quando adulto, começar várias faculdades e não vai terminar, porque não é fácil tolerar, às vezes, coisas nas universidades, com os pensamentos padrão, que tu tem que agradar o professor, tu tem que dizer o que querem ouvir, né? E aí tu quer pesquisar algo novo, tu tem que seguir determinadas linhas. Então, essas coisas, então a superdotação é uma coisa complexa, né? É aquela pessoa que tem depressão durante 20 anos, mas o médico diz assim, não é bem depressão o que tu tem, mas eu não sei o que que é. Vai fazer uma avaliação neuropsicológica, vai te conhecer. E eu acho que é importante isso, né? Uma aluna me perguntou segunda-feira, professor, tu acha que eu preciso fazer terapia? Né? Não, nada a ver com superdotação, mas eu acho que é para trazer isso, né? Eu disse, olha, perguntar para uma psicóloga se precisa fazer terapia, tu vai responder a resposta, sim, para mim todo mundo precisa. Né? Porque a gente não vai no psicólogo só quando tem um problema em si, um problema ou um diagnóstico. A gente vai para poder conversar com alguém, para se entender, para se conhecer melhor. E as pessoas acham que quem é superdotado, e dentro até do que tu falou lá da primeira vez, os tipos de, é só isso, é só aquilo, parece que o psicólogo não precisa do psicólogo, né? Mas também precisa, porque é isso, ele tem um enfrentamento que ele tem que fazer com o mundo, aquilo que a gente estava falando do poema, né? Tem um lado dele ali que está pedindo ajuda. Ele tem um lado, ele é muito sensível a essa questão, essa sensibilidade, essa maturidade, assim, em termos, né? Eles, assim, os colegas estão brigando ali de 6 anos, ele vai lá e quer conversar racionalmente sobre as questões filosóficas de uma briga. As crianças só estão se batendo, entendeu? E aí ele não entende aquilo. Por que que eu não consigo ter um diálogo, né? Eu tive um aluno que eu conheci, ele também, aí era desse grupo do QI Alto, ele no 3º ano ele lia O Mundo de Sofia profundamente, ele estava interessado lá na história dos filósofos. Então, o que que ele ia falar num 3º ano? Aí tinham adiantado ele para um 4º ano, mas mesmo assim no 4º ano ele também não se fechava. Ele disse, tá, mas ele é uma criança, não dá para ficar botando, né, ainda mais no Brasil. Então, assim, ele fazia acompanhamento psicológico justamente, uma TCC, justamente para ele entender, né, quem ele é, que socialmente ele seria invalidado, né? Porque tu tá ali socialmente, o teu grupo de amigos na escola tá te dizendo que não serve para nós, né? Então tu tá sendo invalidado ali. Por ignorância, quando tu diz 3º ano, 8 anos, 8 anos de idade, 8, 9 anos. Sim. Então tu tá sendo invalidado, né? Entendeu? Que nem o meu menino esse foi lá quando falou que tinha que buscar o cinismo. Que é isso? Então tu é invalidado. Tem professores que acham que esse aluno quer aparecer quando diz isso. E aí invalidam o aluno. Então eu também tive essas questões deles dizerem ele responde tudo porque ele quer aparecer. Ele precisava ir para uma psicóloga para trabalhar a vaidade. Aí eu fui lá falar com o meu aluno, olha, eu sei que... Por que tu responde? É porque eu fico ansioso porque ninguém responde e eu quero responder para ajudar a professora na aula. Aí eu tive que explicar para ele que a professora fazia pergunta que não é que ela queria resposta, ela queria só manejar a turma, botar, né, ver quem é que estudou. Tu aí que tá parado, responde para mim, sabe? Era uma ferramenta pedagógica, né? E aí ele disse, nunca mais perguntou. Mas assim, foi depois do quê? De um atrito com a mãe, né? Porque ela foi lá falar que o filho gostava de aparecer, e aí a mãe já fica... Né? Aí cai na CIR, né? Cai nós lá na E, fazer um meio de esclarecer. Né? Então, tem o professor que concorre, né, com o aluno, tem os colegas que são invalidados,
tem esses alunos que têm o mesmo, não é só uma alta habilidade na questão da liderança, porque é liderança em algo, né? Então, assim, tem uma questão ali que eles vão fazer o levante mesmo, é isso daí, é o levante contra o professor, contra o sistema. E quanto mais adolescente, mais aí vai ali nos 12 anos, que o meu é nos anos iniciais, com 12, eles já estão, aí eu digo assim, vamos botar ele para ser o líder do time de basquete lá que ele gosta. Ele não é superdotado na área de basquete, mas ele gosta de, então porque aí qual é a intervenção da escola? A escola queria fazer aulas sobre bullying, porque o guri fazia, a gente tem que, eu digo, não é isso. Ele sabe toda essa questão da lei. Ele quer atender o todo e não se dá atenção para a pessoa. Ele sabe que tudo isso que ele está dizendo são questões contra a lei, mas ele está fazendo isso só para causar. Né? No instante que vocês botarem ele, aí acontece um milagre, né? Olha só, meu Deus, ele nunca mais incomodou, né? Entendeu? Então, imagina o quanto isso também desgasta a família, né? Claro. E aí também a gente trabalha de novo, né? Essas dificuldades que eles vão ter através do assunto que eles gostam. Então, isso eu acho bastante legal. Né? Então, a leitura, a escrita, a organização, a produção, já é assim, ó, Lovecraft, lá agora terminou o ano dizendo que gosta, já comprei os livrinhos na Black Friday, porque vamos começar o ano que vem, então vamos começar a ler, vamos produzir, né? Que aí a gente já vai para o assunto que eles gostam, para se aprofundar e aí desenvolver outras habilidades, vamos abrir, né? Leques, abrir possibilidades. E isso ajuda muito a família, porque a família às vezes nem sabe, né, como lidar com isso, o que é que pode fornecer. A gente tem contatos com ONGs, aí hoje de manhã também eu estava indicando para um aluno uma ONG que trabalha a socialização através da música. Também legal. Isso, e aí eu estava indicando, porque além desse pessoal às vezes querer, assim, não é só ter um talento musical, é trabalhar essa curiosidade que eles têm, né, de várias áreas, e a gente então tem esses contatos para que essas mães possam levar os filhos e proporcionar esses aprendizados, né, diferentes. É importante isso também, né? Até orientei para esses pais agora desse menino. Tem hoje muito curso online gratuito e coisas, enfim, que também eles podem, claro, falando mais dos maiores, né? Que possam buscar, né? Oficinas, coisas diferentes, que possam buscar. Eu tenho aluno. Até para entender qual é a área que realmente eu gosto. Então, eu posso pipocar um pouco nessas oficinas ou nesses cursos, né? Eu tenho aluno que, assim, ele se formou agora, esse ano foi o último dele. Ele era da área da música, mas, assim, do desenho Não fez avaliação neuropsicológica, ele estava lá comigo, a professora de música disse que ele era fora do padrão para ela era professora de piano, ensinava os filhos e ele era fora do padrão, então não vou discutir. E ele já compunha, já desde os anos iniciais. E aí ele aprendeu, ele estava criando jogos já, sabe? Várias plataformas, então ele deixou lá de presente vários joguinhos que ele criou no Game Maker, ali, então a gente entra e tem várias fases do jogo dele. E ele até a gente teve um contato de uma ONG americana, que para um aluno meu participar, ele teria que falar inglês fluente, aí eu indiquei ele, porque ele falava inglês fluente. E tudo sem aula, assim, formal, né? E ele fez esses cursos online de programação. Então, tem alunos mesmo com esse perfil, né? Agora, eu sou da rede pública, então, às vezes, os meus alunos, eles não têm acesso a isso em casa, né? Então, acaba eu fornecendo lá, né? Porque aí eu comprei, por exemplo, o curso dessa plataforma, porque é a professora que compram as coisas, vamos falar a verdade, eu compro os livros, compro com o meu dinheiro os acessos, compro os jogos. Mas, por exemplo, eu passei para esse paciente, o IFES tem vários cursos e tem cursos desde línguas, né? Sim. Há cursos menores, assim, que dá para de adolescente para cima, falando mais, né? Sim. Mas que eles podem fazer, e aí abre um leque de área. Não. Eu vou fazer nessa área, não gostei, vou fazer esse aqui.
E aí pode ir olhando, né? Tu sabe que eu pensava assim, sabe, quando eu vinha essa questão do Renzulli, eu dizia, mas se é um lugar onde tem um monte de curso, eu digo, é como se fosse aqueles colégios que tem no turno inverso um monte de curso para tu fazer, né? Aí eu disse, tá, então aí tem uma falha aí que eu digo, eu preciso ver a pessoa, né? Então eu vou para os dois lados aí, por isso que não precisa ter a produção, né? Eu quero saber como a pessoa é. Então o meu foco é sempre nesse desenvolvimento de pensamento. Então aí agora tu falou da Carolina, né? Sim. Então a Carolina desde o início, quando comecei a trabalhar, eu já fui direto para quem era a pessoa, até porque eu me identifiquei com esse processo. E aí foi quando eu fui procurar a minha avaliação. E aí eu já me dei, já para mim o que interessava era como a pessoa estava vivendo aquilo, e eu já sabia, aí, puxando da minha experiência, que eu fazia os meus projetos em casa. Eu nunca tinha levado para a escola, não estava nem aí para a escola. E eu sabia muito bem que eu não precisava ir bem na escola para passar e que eu só queria passar e me livrar da escola. Entendeu? Então também nunca não fui aquela superdotada que tinha aquela perfeccionismo. Eu tenho os alunos superdotados lá que são como eu era. Eu só tenho que sair do sistema, entendeu? E só que eu queria saber o que eu fazia e aí eu quero saber o que eles fazem, né, para mostrar que isso é um valor social ali e que aquilo ali é uma coisa que eles têm positiva e que eles podem usar isso, né? Não precisa querer se encaixar no colégio, né? Então isso eu acho que sempre foi já o meu olhar desde o início, quando eu comecei a fazer a avaliação, era avaliar esse modo de pensar e esse bem-estar deles. Entendeu? Bom. E é muito bonito, eu acho o máximo. Eu ensino para os alunos que existe o sebo, aí eles vão lá e compram os livros usados. Eu digo, levei lá uns livros que era sobre submarinos, e aí eu digo, olha, aqui no sebo é R$5. Ele, aí eu digo, mãe, leva o teu filho, sabe, programa de mãe e filho, não se dão conta, vamos lá. Eu digo, pega R$50 com o teu guri e leva para ele comprar, né? As orientações para o ensino médio, sobre o que vai querer cursar. Também tem pais achando assim, meu filho estrelinha. Eu digo, não, eu quero muito que o filho se coloque no que ele quer. Então comigo assim vai conversar aqui comigo para que lado tu quer ir, né? Quer ir para o lado da eletrônica, para o lado do colégio militar, quer ir para o lado da informática, onde a gente vai te encaminhar, né? Lá no IFE de eletrônica. Tenho muita felicidade de tive alunos lá que era da reciclagem, lá da Restinga. Também sem avaliação, mas a formal, né? Mas, assim, os guris já precisavam de enriquecimento desde sempre na escola. Então, isso, assim, nós, como em termos de escola, se eles estão numa série, estão precisando fazer atividades de outra série, então já fica comigo, né? E aí também eles montavam muita coisa. Eu comprei muito material de eletrônica com meu dinheiro para ele montar coisa, robozinho. E eu consegui fazer um trabalho com a escola. Porque eu disse lá na escola, eu visitei a escola lá na Restinga e disse, ele precisa ser validado aqui. Porque aqui ele é o guri que odeia todo mundo, né? Ele é um guri que faz a lista do que está acontecendo em aula e põe tudo de errado que todo mundo fez. Ele é um briguento. E aí, o que é? E ele é briguento mesmo, bate até na irmã, sabe? Aquelas questões, né? E aí eu preciso que ele comece a ver que isso que ele tem é um talento, é uma coisa boa, que ele consegue se comunicar com o mundo através da eletrônica. Era a professora de ciências, e a professora disse, mas eu não trabalho isso eletrônica, eu não sei fazer essas coisas. Eu digo, isso ele sabe, ele precisa entrar no teu projeto de biologia e fazer a eletrônica da biologia. Pronto, o guri entrou e começou a fazer o robozinho da reciclagem, foi pro IFE lá com ela e ganharam prêmios, né? E aí agora ele é aluno do IFE. Um aluno que no início, quando veio para mim, eu disse, o que tu vai fazer, né? Tu tem esse talento aí. Ele nem sabia, ele estava ali, ele trabalhava para pagar a psicóloga dele, entendeu? Né? Ele trabalhava, dizia, vai, tem que ir assim, né? Para trabalhar a psicóloga, que eu te consegui ali para ele. Então, isso é importante, né? Agora, pensando assim na escola pública, né? Mesmo assim, em qualquer escola, a gente quer que aquilo que a gente faz seja algo que a gente possa ter esse relacionamento com o meio. Né? Então, assim, ele é o diferente, é o briguento, é o crítico, é o que bate boca com o diretor, né? Mas
como que eu posso me relacionar com esse meio, com essa coisa que eu consigo, né? Porque eu tenho eu sou assim justamente porque eu tenho um pensamento diferente, porque eu já vejo os erros, eu já vejo aqueles ali que não querem fazer tal coisa, quer dizer, eu vejo tudo ruim, mas tem uma coisa boa ali no meio, que tu consegue contribuir e ser visto pelos outros como uma coisa boa, né? Então esse menino até foi me visitar esse ano lá, né? Lá na sala, porque aí ele tá no IF, queria lá contar como que estava sendo. E eu acho que isso faz diferença, sabe? E é uma pena que a gente tenha poucos polos. Na verdade, a Restinga ainda não tem um polo. Estamos em processo para abrir um polo. A gente tem 10 escolas na Restinga e não tem um polo. E um polo só tem de 25 alunos. Aí tu já faz as tuas contas aí. Uma escola tem 600 alunos. Quanto alto habilidoso tem nessa escola? Pensa assim, tu aí que é a cientista. Tem 600 alunos. Quantos por cento de superdotado tem? Eu vou dizer o quê? 10%? 5% é o QI 130, né? Então eu vou botar ali uns 10%. Então seria o quê? 60%? Entendeu? Então, quando eu digo assim, eu atendo 20 escolas com 25 vagas. Não é que eu estou preocupada com as funções executivas do Renzulli. Meu Deus, onde estão os brasileiros que vão curar o câncer? Não é isso. Eu estou pensando nas pessoas que estão ali e que estão em sofrimento. Que estão em sofrimento. Porque eu acho que talvez o que a gente possa deixar um pouco aqui, e acho que nós vamos querer a Carolina outra vez, mas é que assim, e eu acho que o grande questão daqui de nós, né, do neurodivergente, a gente está mais preocupado com este ser humano e que muitas vezes está em sofrimento porque ele não é visto, ou é visto por algo que não está bem, sim, né? E não pelo aquilo que ele tem de bom, mas por aquilo que ele tem de ruim. E aí fica lá. E talvez ele não cure o câncer, não seja o que vai curar o câncer, porque ele não foi visto, né? E aí ele não conseguiu desenvolver coisas que poderia ter desenvolvido. Eu acho que principalmente essa linha a gente tem discutido sobre os episódios, tal, nessa ideia da neurodivergência, de que essa linha também ela é muito tênue, né? Isso faz um movimento mínimo, um movimento, ele é importante, mas ele é mínimo. Vamos colocar ele para fazer uma outra atividade. Sim. Só deixa ele fazer alguma outra coisa. Já é o suficiente para dar um grande passo. Porque às vezes só diz, não, isso aí não faz parte do padrão, não faz parte do normal. E às vezes essa atitude é uma linha muito tênue entre dar uma grande força para a pessoa ou dar uma grande evolução do que... Esse aluno específico, por exemplo, eu não consegui que a escola avançasse ele, porque a escola queria que ele se transformasse no bom aluno para depois ter o mérito de avançar. Então eu não consegui assim, eu não tinha, né? Eu não consegui mostrar para eles que eles avançando ele poderia se tornar um aluno, né? Onde eles parassem de dar um enriquecimento e brigar que ele tinha que se encaixar socialmente em algo. Mas acabou terminando feliz a história, né? Porque eu acho que as mães, assim, mais no geral, elas ficam preocupadas assim, com o avanço do aluno. A solução da superdotação é avançar. Eu tenho uma mãe que está brigando muito sobre isso. A questão é avançar. Não sou contra avançar, já avançamos alunos e o nosso avanço é sempre pedagógico, não é porque tem que fazer uma prova. A gente avança ali, testa o aluno na outra série, se o aluno está se dando bem e se o aluno quer. Eu já tive aluno que a professora lá disse que ele podia avançar, a professora da série que ele estava frequentando disse que ele pode estar aqui, que ele está tirando nota mais alta que os meus. Era do quarto para um quinto ano. A mãe queria avançar, a escola queria avançar, e eu fui falar com o aluno que quer avançar, o aluno disse não, eu digo, então ele não vai avançar. Entendeu? E acho que também nessa briga do avançar, muitas vezes se esquece que a inteligência não é tudo. Que tem a inteligência emocional, tem as questões emocionais. E ele pode estar com um nível intelectual acima, mas ele ainda não está maduro o suficiente para estar naquele lugar. Ele tem a maturidade da sua idade. Por isso, Jane, que a gente faz assim, que eu digo sempre, eu não gosto de... anos iniciais eu não faço isso mesmo. Né? Isso seria anos finais, que eles já são adolescentes, eles já chegam para mim e dizem, eu odeio aquela turma. Né? E aí,
aí nos anos finais a gente consegue fazer, mas mesmo assim a gente faz eu faço assim uns 2 meses ele frequentando as 2 turmas, para ele ter certeza que ele gostou daquela turma, tem um amigo lá, tô bem, né? Então aí vai, então tá bem academicamente e bem contigo mesmo, né? Então anos finais eu acho que é o que a escola pode fazer sem um psicólogo do lado, né? Então a gente faz aí. Mas é que isso é só uma parte do trabalho. Sim. É que as mães ficam já pensando assim que a solução é essa. Aí não, existe o enriquecimento, sim, né? Mas a gente sabe assim que é muito complicado. Nos anos finais que os professores já têm 400 alunos, PEI, assim, né? O plano educacional individualizado de um monte de aluno autista, de cada tipo diferente, né? De todos os níveis. Então, assim, ó, a vida real é complicada, né? Mas aí, então, a gente tenta fazer, né? Porque tu pega esse aluno que eu contei, não foi bem um enriquecimento dentro de sala de aula, mas foi um enriquecimento dentro da própria escola, que ele conseguiu, né, fazer um projeto. Esse ano a gente lançou a gente publicou um livro de uma aluna através do meu patrocínio lá da fábrica do livro, que eu queria muito que ela tivesse um livrinho, né, oficial, né? Paguei as 4 cópias lá e aí peguei 2 para nós e dei 2 para ela, que a família não teve condições de registrar os direitos autorais ainda. Então, porque as nossas famílias, né, é bem complicado. E aí ela publicou o livro. E ela estava muito feliz ali, do 8º ano, né? Uma menina também autista, muito feliz, porque é um modo também que ela conseguiu lidar com essa diferença dela em aula. Porque quando ela chegou lá, ela chegou sem diagnóstico nenhum. E aí a gente já tem o olho treinado, né? A gente vai vendo e vai dizendo, essa aluna, mãe vai atrás de uma avaliação, porque vai para aponta para essa questão, né? A questão do autismo que estava ali, claro. E aí era justamente essas questões de ela bate, os colegas incomodam, ela bate, ela não sabe lidar com aquela diferença, né? Ela escreve, a professora diz coisas desvalidando ela é cheia de questões. Aí a mãe querendo botar a culpa na escola, eu digo, não, mas tem um funcionamento dela aí, que ela está interpretando isso de um jeito que não é, né? Aí quando traz o diagnóstico, a gente consegue trabalhar essa questão, né, com a psicóloga, dela se entender como autista e entender, então, o processo para se defender do abuso do colega, que ficava pedindo para ela fazer as atividades e no final ela ou ela fazia ou ela batia. Qual é o meio termo, né? E aí ela vai lidar, e a escrita dela, né, primeiro como uma aluna aí que gostava de histórias muito escabrosas. E aí a escola disse, Carolina, ela é uma psicopata. Eu digo, ela não é uma psicopata. Ela, e na minha teoria, na minha observação ali, ela está usando isso para se proteger da escola. Como ela não sabe se relacionar com os colegas, ela está usando essa imagem de uma pessoa que gosta de coisas meio sangrentas para que aí ninguém mexa com ela. Aí ela foi evoluindo o 6º ano, agora está no 8º ano, até no instante que agora ela conseguiu se aprofundar tanto na escrita, e é um nível, assim, é um livro mesmo, de 110 páginas, é um baita de uma história, ela tem várias. E ela escolheu essa, que era um romance para publicar, porque as mais sangrentas, ela disse que eu não queria publicar. Eu digo, mas tu vai publicar que os guri gostam dessas sangrentas. Os guri querem ler essas. Os guri gostam dessas aí que tu faz, essas coisas meio... E aí, assim, agora, eu tive reunião com a escola dizendo, Carolina, ela é outra, ela tá se dando bem com todo mundo, porque agora ela é uma autora. Entendeu? E agora a escola disse, Carolina, a gente vai agora se organizar para eles, dar um jeito de pagar uma tiragem maior dos livros, para o ano que vem ela estar no ADOT, né? Não oficialmente, no programa da prefeitura, que é um ADOT, um escritor, que tem lá, oficial, mas ela ser uma autora, ela ter os livrinhos e conversar na escola sobre a sua obra. Claro. Então, olha só, outra validação, né? Tu vê, é uma família que a mãe está desempregada, é só a mãe, tanto que eles não conseguem, a mãe não consegue nem ir falar comigo sobre o registro do, né? Eu digo, eu pago o registro, isso aí,
Mas não é isso, ela não tem como fazer isso. Sim. Eu estou agora, né? São situações, Claro, né, de vulnerabilidade. de vulnerabilidade mesmo. A gente fornece as passagens para as pessoas irem agora para ir na clínica. Também digo, eu consigo passagem para vocês irem, né? E então ele se encontrar no mundo, né? Isso que Se é o mais importante. encontrar de conseguir se relacionar com o mundo de um jeito deles, né? Sem essa pressão de ficar tendo que, porque existe esse conflito em todos, né? Em todos os meus alunos, o conflito começa a pensar assim, eu vou ir, a gente tem histórias. Então, exato, se a gente vai. Pois é. Então, pessoal, eu queria agradecer muito a Carolina por ter nos dado esse tempo prof de todo. sala de aula, né? Que eu posso fazer. É isso. A ideia do Neurodivergente é essa, é trazer as coisas e o dia a dia também. Sim. E a nossa mensagem, acho que a Carolina deixou isso claro, e não é à toa que eu convidei, porque a gente pensa nesse sentido igual, vamos olhar para esse aluno. Né? Vamos olhar para o aluno, para aquele indivíduo, aquele sujeito que está ali, e não simplesmente para um rótulo. Tá? Então é isso. Precisando de ajuda, busque a CIR. Para cada escola ter seu. Né? Cada rede então, tem que ter esse atendimento. Busque, pelo menos seja para conversar, Isso. seja para sanar uma dúvida, nem que seja para ouvir. Olha, mãezinha, não é. O setor da educação especial. Então, a rede municipal, né? Rede municipal. Sim, eu sou da rede municipal, mas isso é uma lei nacional. Então. Tá, então as redes estadual também tem. E particulares também Bem. tem. Suporte. Sensacional. As particulares deveriam ter. Na verdade, nesse quesito, o município está melhor. Eu acho porque que muito sim. antigo, desde a década de 90 tem CIRNO. Muito antes da política de 2007. Exato. Então é isso, pessoal. Certo? Acho que, mais uma vez, mais 40 minutos de uma excelente aula para essa parte 2. E a gente, com certeza, vai ver se a gente consegue caminhar mais algumas vezes aqui, porque o assunto é maravilhoso. Tá bom, pessoal? Nos vemos então na próxima. Jane? Tudo de bom. Nos vemos na próxima. Muito obrigada. Estamos chegando na época de Natal, então Feliz Natal. Caso não nos vejamos ou não, né? Vão ver mais perto do Natal, quem sabe. Um Feliz Natal exato. Então, beijos. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Café Divergente, um podcast de conversas únicas. Um oferecimento do Espaço Neurodivergente, uma produção da Ébano Produções.